fala justamente o contrário, né? Que ele pega e fala, sobre os dons espirituais, eu quero que vocês não sejam ignorantes, né? Ele chama a gente para ter essa atenção. Então, assim... Bom dia, Mirene. Bom dia, Felipe. Bem-vindos aí, meus amigos. Bom dia, pessoal. Sim. Fala, Felipe. Bom dia. Consegui acordar. Cheguei 2 horas em casa. Eita. Fala, Filipão. Bom dia, pastor. Gente, com a cara amarrotada, hein? Chegou 2 horas da manhã, Janaína. Chegou 2 horas da manhã? Estava trabalhando. Se fosse no nosso dia normal, ele poderia ter ido direto, que não ia fazer diferença, né? Mas vamos então, vamos começar. Você está com a gente. Já temos alguns amigos aqui para a gente começar. Fala, Ágata! Meia Ágata, tô vendo meia Ágata. Agora sim, aí, bom dia, seja bem-vinda. Então vamos começar com... Olha o Filipinho aí, que bonito! Fala, mini reverendo. Olha o mini reverendo Filipinho. Reformado de berço, pô. Ele é. Esse é. Vamos começar então. Eu gostaria de pedir ao pastor Daniel que começasse aí o nosso dia com uma oração, né, pedindo a Deus que ilumine nossa escola dominical, abençoe nosso entendimento para a gente tratar dos assuntos propostos para o dia de hoje. Aí depois o Léo já entra cantando um louvor aí e depois a gente já segue mesmo com a escola, beleza? Obrigado, Senhor, por mais esta manhã de domingo que separamos para o teu louvor. Obrigado pelas nossas vidas. Obrigado por aqueles que tiveram uma semana de muita correria, de muito trabalho, em especial o Felipe, trabalhou até de madrugada. Mas obrigado por nos conceder esse tempo precioso para o estudo da tua palavra. E pedimos que ilumine a nossa mente, o nosso coração, para a compreensão, que teu Santo Espírito possa agir em nós para tirar o eu, aquilo que eu acho, e compreender de maneira clara teus ensinamentos. É tudo o que pedimos. Obrigado por cada família representada, por aqueles que ainda hão de entrar, e a todos nós. Dê-nos um domingo agradável, uma manhã produtiva no ensino da tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Leozão? Só queria pedir como a gente mantém. Só gostaria de pedir os irmãos que fechassem o microfone. Enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha ao meu filho, sua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor. Me envolver em teus braços, sentir teu calor.
pedir a alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha o perfeito, sua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor. Me envolver em teus braços, sentir teu calor. Me envolver em teus braços, sentir teu calor. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Léo, aí pela participação. Bem, irmãos, a gente já fez o nosso momento de oração, né? Fizemos aqui... Fala, Giovana! Fizemos aqui o nosso momento de louvor. E, assim, para a gente não perder mais tempo, vamos seguir, né, no nosso... na discussão sobre o assunto que nós fizemos as perguntas, né, ao longo da semana, e tiveram bastante resposta, muita gente respondeu, participou. Alguns que confirmaram, né, como eu até postei, alguns que confirmaram, que responderam, aí não estava batendo muito o número de resposta com o número de confirmações. Então, assim, eu acho que alguns se perderam no momento ali do enviar a resposta, né? É importante confirmar, né, depois que responde tudo, e lá no final clicar em enviar e ver se está dando a confirmação. Aparece lá, obrigado pela resposta, alguma coisa assim. E se não aparecer, aí já entra em contato logo comigo para a gente ver o que está acontecendo, para vocês também não ficarem perdendo tempo. Bem, o que nós vamos falar hoje aqui sobre as perguntas, ela depois vai levar a gente para um caminho. Qual vai ser o caminho? O que a gente vai estudar, né? As respostas foram muito engraçadas, que foram de pessoas totalmente diferentes, sem contato uma com a outra, mas foram muito parecidas, muito próximas umas das outras. Então, assim, como eu tenho falado, a gente vai falar sobre o conteúdo, né? Sobre a ideia das respostas. Eu não vou aqui descrever uma a uma, mas sim a ideia. E na pergunta 1, lembrando que a pergunta 1 era assim: eu preciso mudar em alguma coisa? Por quê? Em que e por quê? Então a pergunta era: no que eu preciso mudar, né? Qual é a coisa que eu preciso mudar e por que eu preciso mudar? Isso chegando ao entendimento do que a gente conversou na aula anterior, das necessidades de mudança, e para ver se a gente consegue enxergar a nossa necessidade. Então, assim, nessa pergunta 1, a característica das respostas, elas foram muito voltadas para comportamento. Muito voltadas para comportamento. Era, a maioria, assim, tipo, eu preciso aprender a refrear a língua, eu preciso aprender a ser menos impulsivo, eu preciso aprender a ser mais tolerante, ou seja, muito focado na ideia comportamental. E, assim, isso é um problema? Não necessariamente. É bacana a gente entender isso. Sendo que o que a gente precisa descobrir é a forma como isso acontece. Por quê? Porque quando a gente foca só na ideia do comportamento, não quer dizer que a gente está refletindo um caráter cristão. Por que isso? Porque como a gente já
já se falou algumas vezes, até nessas aulas que a gente tem feito, bom comportamento muita gente tem, e não necessariamente precisa ser cristão para ser bem comportado. Então isso é preciso a gente traçar aí os caminhos que refletem, né, o bom comportamento como um resultado, beleza? Então, assim, eu botei alguns pontos aqui que dizem o seguinte, ó. Somos culturalmente ensinados a ter respostas rápidas, né? Geralmente, né, o que acontece? A gente é questionado sobre alguma coisa e a gente precisa, tipo assim, e você, o que você acha? Não é assim que acontece? A gente está no meio de uma situação, você, o que você fala? E aí, qual é a sua posição? E tal. E você tem que, sabe, responder rápido. Aí a minha primeira pergunta é a seguinte: é isso ou não é que a Bíblia nos ensina sobre, diante de situações? É essa atitude que a gente precisa ter de resposta rápida? Quem pode aí já falando pra gente aí, rapidinho, pra gente dinamizar esse momento? Irmã Elza, não tá, tem que abrir o microfone. Na minha opinião, não, porque a gente tem que respirar, pensar, respirar para poder responder a coisa certa, né? Beleza. Quem mais? Vamos lá, gente, participem, por favor. Mas eu acho que isso é a nossa capacidade argumentativa, né? Nossa capacidade argumentativa, como assim? De acordo com o nosso conhecimento? Exatamente, a gente saber lidar com as situações, tendo a mansidão, e a gente tem a nossa capacidade argumentativa de falar aquilo que é certo, né? Muito bom. É uma instrução de Cristo, né? Sim. Pagar o mal com o bem. A gente já está caminhando para a ideia do que a Bíblia nos mostra sobre isso. Muito bom, Felipe. Pastor. Então, a gente aprende a ter resposta. E quando a gente não tem, a gente cresce assim. A criança quebrou o prato. Você viu que foi ela que derrubou. Mas por que você pergunta se foi ela que fez? Você sabe que não tem ninguém em casa. Foi ela que fez. Aí você... Viu, ô Felipe? A gente acaba provocando essa coisa ruim nos nossos filhos desde cedo. Porque você sabe que foi ele que fez. Você já deveria chegar e dizer, olha, foi você que fez, tal aqui, vamos consertar, vamos ajeitar. Mas não, aí você faz o quê? E aí, o Cássio, aí quando você não tem uma resposta, aí vem o que aconteceu com Adão. Adão, cadê você? Qual foi a resposta? Ele não sabia o que responder. Ele foi a mulher que tu me deste. Ele não pensou duas vezes assim, pô, Senhor, o Senhor me orientou a não fazer isso e tal. Ele não parou para pensar. A resposta foi a mulher que tu me deste. E a gente cresce assim. A gente cresce, a gente ensina os nossos filhos a ser essa pessoa, né? Filipinho! A gente ensina, é um problema sério. É verdade, pastor. Muito bom a participação. Mais alguém quer participar? Quer falar mais alguma coisa? Vou entender que não. Vou seguir. Então, assim, aí a gente já está caminhando para a ideia mesmo. Por quê? Aí, o segundo tópico eu coloquei assim: a tensão, ou seja, o conflito, já surge entre resposta rápida e resposta certa. Tem um meme, né, que fala o seguinte, né? Era um campeonato de respostas rápidas. E é uma figurinha, né? Aquela questão da figurinha de internet que a gente vê. Era um campeonato de respostas rápidas. Aí o cara vai lá e faz a pergunta: quanto é 5 vezes 5? O outro, 14. Aí ele vai e ganha o prêmio. Aí o cara que perdeu pegou e falou: não, mas calma aí, a resposta está errada. Aí o cara respondeu: não, mas era um campeonato de respostas rápidas, não de respostas certas. Entendeu? Então, assim, é basicamente essa tensão que a gente vive. Né? Pô, quanto é que é 5 vezes 5? Não importa, 14. Eu tenho que responder. Eu tenho que, sabe, tá pronto ali, perguntou, eu já bato e respondo. Quando a gente vai olhar para o direito, né,
o direito ele é muito interessante nessa questão de advogado e tal, porque assim, como é que funciona ali o negócio? Quando existe uma causa, o advogado apresenta aquele reclame, aí o outro do outro lado recebe aquela reclamação. Aí ele tem tempo para analisar tudo aquilo, pensar e trazer a resposta dele. E é basicamente isso que vai acontecendo, até um ajustar, né? Tipo assim, quem apresentar o melhor argumento baseado naquele reclame. Então, assim, a gente tem, né, no nosso dia a dia, ensinos que mostram que a ideia não é que você tenha que responder rápido, né? O ideal é que você responda certo. O negócio é que você seja objetivo, é que você seja, sabe, assertivo. Só que é justamente essa questão da atenção. Quantas vezes você está, às vezes, conversando com alguém e essa pessoa, ela está conversando e no meio da conversa ela já te pergunta, você não acha isso? Quantas vezes isso acontece? Não sei se acontece com vocês. Comigo é constante. E assim, é complicado, né, você lidar com essa situação. Porque assim, você ainda está analisando, você está processando, você está, sabe? Só que ninguém está preparado, né? A gente já nasce, como eu falei, com essa cultura desse conflito. Então, assim, já seguindo, pegando aí no gancho do que o Felipe começou a falar, o pastor começou a desenvolver, a minha pergunta é, como a gente pode passar a ter respostas certas? Respostas certas, que eu quero dizer, em relação à vida, em relação à nossa família, em relação a todos os relacionamentos que envolvem o nosso dia a dia. De que maneira eu e você podemos ter respostas certas? Existe alguma fonte que possa realmente nos dar uma direção certa para que a gente siga de forma clara? Eu consigo enxergar isso? Me respondam aí. Só voltando a fita um pouquinho, a gente precisa ter cuidado, inclusive, com as máximas que a gente cresce ouvindo, né? Por exemplo, você faz uma pergunta e a pessoa está tentando processar porque não quer ser apressado, e aí a pessoa diz assim, quem cala consente. Você mata o sujeito. Você acaba fazendo com que o rapaz seja apressado na resposta. Porque, na verdade, ele não está querendo responder rápido, ele está querendo processar, ele está querendo trazer a razão para o assunto, para a questão. E aí você faz o quê? Pô, mas quem cala consente. Pronto, aí acabou. Aí o cara vai responder qualquer coisa. É uma máxima. E a gente cresce com isso. A pessoa acaba fazendo uma pressão, né? Uma pressão em cima do outro. Exatamente. Ontem assistindo um filme, a esposa falou assim, precisamos vender o terreno. E aí ele falou assim, olha, me dá uma semana. Para me orar. Eu achei interessante isso. O cara pediu uma semana para orar. Só que o que ela faz? Ela espera passar uma semana, no dia seguinte, ela já liga para o corretor, já bota a placa de venda, porque ele deu uma semana e não trouxe a resposta que ela queria, e já vendeu o negócio. E aí, Cássio, isso é muito sério. Para a vida, para relacionamentos, para com Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão da oração. A gente começa a determinar Deus fazer coisas. Então, é muito sério isso aí. Muito sério. É verdade, pastor. Exatamente isso. Então, dentro disso, como a gente... Primeiro, existe um local onde a gente possa identificar que aquilo ali dá origem para a gente, dá um caminho para a gente para respostas certas? Essa é a primeira pergunta. E como a gente pode ter, então, essas respostas certas? Como a gente alcança isso? Vamos lá, gente. Participa aí. Me ajudem aí. Vamos lá. Vou participar aí um pouquinho. Como a gente está tratando de cosmovisão cristã, obviamente que o nosso local, o nosso repositório de perguntas, ou melhor, de respostas certas é a palavra de Deus, é a Bíblia. Porém,
compactuando um pouco com o que o pastor falou aí a respeito da resposta, né? Quem cala consente. Eu entendo que existem respostas, ou melhor, quando alguém te faz uma pergunta, você pode processar ela e responder de forma clara e objetiva, como a Bíblia diz, só que tem determinados tipos de perguntas que são complexas e nem todo mundo está preparado para ouvir. Isso é um ponto que eu acho que a gente tem que... as respostas, a gente tem que parar e pensar. Por exemplo, como a gente está falando de cosmovisão, se a gente está tratando, por exemplo, uma pessoa que viveu em determinada religião a vida dela praticamente toda, não é com uma resposta simples e objetiva que eu vou chegar para ela e vou falar, essa é a verdade, pronto e falei. Por exemplo, Jesus, a Bíblia fala o tempo todo que Jesus morreu para salvar pecadores. Isso é unânime na Igreja Católica, na Igreja Batista, na Igreja Presbiteriana, na Assembleia de Deus. Mas se nós, presbiterianos, chegamos e falamos para um assembleano, arminiano, falasse para ele assim, ó, Jesus morreu para salvar os eleitos, que também é uma verdade. Acabou. A gente vai ter um grande problema. Então, não é com essa resposta simples e objetiva que a gente vai construir um diálogo. Na verdade, é sentando, fazendo uma exegese hermenêutica, aquela coisa toda, para a gente chegar e falar, você entendeu, irmão? E tem a outra parte. A outra parte precisa estar disposta a querer entender, porque tem gente que não quer entender. Tem gente que só quer ser convencido de algo ou até mesmo brigar. E eu acho que todo diálogo, se é para um caminho de construção, se é para um caminho de paz, cara, ele é excelente. Agora, se é para um caminho que vai criar uma tensão no outro, o que o outro, a cosmovisão do outro já está batida e ele só vai mudar se o Espírito Santo agir. É melhor parar por aí e a gente continuar orando por aquela pessoa. Eu vou parar por aqui porque eu sei que mais gente vai participar, mas é um tipo de exemplo, né? Muito bom, Léo, muito bom. Assim, lembra lá da primeira aula, quando a gente falou na definição do que é cosmovisão? É algo que prende o nosso coração. Então, assim, para você, imagina uma pessoa com o coração dedicado a um ensinamento, a um aprendizado, toda uma vida. Aí você chega do dia para a noite e fala para ela, ó, a tua cosmovisão, o que você acredita, tá tudo errado. Joga isso fora e acredita nisso que eu estou falando. É fácil isso? Oi, Carlos, posso falar? Sim. Ainda dentro do que o Léo falou, seguindo a mesma vereda do que ele disse, eu vivi situações como essa. Um menino que eu ajudei a criar e que cresceu e hoje ele é budista. E aí ele, conversando com ele, né, apresentei a ele na verdade, ele me apresentou a visão de budismo e tal, né, os fundamentos e tudo. E quando eu comecei a apresentar a nossa chamada cosmovisão, né, a partir da criação, a partir da queda, a partir de Cristo, ele com toda a educação do mundo, com toda a elegância do mundo, e, legal, bacana, mas isso aí a gente precisa ver com mais calma, entendeu? É o que o Léo falou, orar para que o Espírito Santo toque, porque às vezes a cosmovisão desse meu amigo, entendeu? Está tão enraizada na vida e no sentido de vida dele, de propósito, de futuro, enfim, de eternidade, que não é simplesmente chegar e expor o que a gente pensa baseado na nossa, porque ele tem a dele. Então, nós temos que ter equilíbrio para não criar, ao invés de uma unidade ou uma aproximação, não criar um instrumento de dispersão, de afastamento por causa da nossa cosmovisão, dependendo da maneira como nós queremos impô-la. Não sei se esse é o termo, né? Porque a gente não deve impor nada a ninguém. Sabemos que tudo é convencimento. Mas no sentido de não fechar a porteira, de não fechar o caminho e deixar sempre aberta a possibilidade de um diálogo, entendeu? Sim, verdade. Verdade. Então, assim, de maneira mais objetiva, como podemos, diante de tudo que a gente tem conversado, que a gente tem visto, como a gente pode ter respostas certas e rápidas? É possível? Juntando as duas, certas e rápidas. Filipão, diz aí.
Vivendo pelo Espírito, Romanos 8. Vivendo pelo Espírito. Muito bom. Ele vai dizer, É como vocês que eu tô falaram. sem óculos aqui. É como foi dito, é o exercício. É o exercício. Né? A vida cristã, ela é um exercício. Né? Você não como eu não canso, na verdade, de falar aqui, você não vai apreender as coisas por osmose. Né? Respirando, deixando a Bíblia aberta e vai emanar jesusência pela Bíblia. Não vai. É lendo, é exercício. É uma, sabe, é um contínuo. Oi. É o que ele vai dizer em Romanos 8, né? Que aqueles que vivem pela carne são pela carne, pela natureza humana. E os que vivem pelo Espírito são pelo Espírito de Cristo. E é isso, a gente cada vez mais... Quando você disse aí tem uma frase do Ellen Moody, que ele vai dizer que ele pedia fé, eu não sei direito literalmente a frase, mas ele dizia o seguinte, eu peço fé através de orações, isso aqui, é mais ou menos, o sentido é esse, ele vai dizer que a fé não vem de forma mística, mágica, nada do tipo, e sim pela leitura da palavra de Deus, é a mesma coisa, viver pelo Espírito é isso, é vida de comunhão, oração, leitura diária, e aí você vai viver pelo Espírito, e você tem essa mansidão, essa ciência de como você falar ou não falar, entendeu? Muito bom. Pelo menos eu acho. Não, é por aí. É o exercício. Deixa eu falar depois. Fala, Mar. Opa, bom dia. Bom dia. Deixa eu trazer aqui só uma informação aqui. Nós temos que ter cuidado para a gente não pegar pegadinha conosco mesmo, com nós mesmos. Por quê? As respostas rápidas nem sempre estão no nosso domínio daquilo que nós sabemos. Normalmente, a resposta rápida é um assunto que nós já temos domínio, aí nós respondemos rapidamente, né? É o que tudo que foi falado. Quando nós demoramos a processar, a responder a pergunta, é porque, teoricamente, nós não temos domínio daquilo que está sendo perguntado. Ou nós temos e queremos responder com mais cautela, não é verdade? Então, nem sempre a resposta rápida vai ser a resposta correta, na minha opinião, né? É por aí, a ideia é essa mesmo. Né? É como eu falei do meme, né? Que é uma situação que se adequa a isso. O cara respondeu rápido, não quer dizer que ele respondeu certo. E isso é importante, a gente ter isso bem claro. E, né, como a gente está falando de aprendizado, troca e desenvolvimento, a gente também, né, a partir do momento que a gente está conhecendo e entendendo sobre isso, a gente também passar a ser mais tolerante. Isso é importante, que é o que a gente está falando aqui. Poxa, não, a gente não é assim, não é resposta rápida e tal, mas se a gente passa pela situação, a gente não tem tanta... Poxa, e aí? Eu vou lá, vou fazer um gabinete com o pastor Daniel. Aí chego lá, pastor, é isso, isso, isso e isso. E aí? Aí ele, né, aquele clássico, então, vamos orar. Não, pastor, eu quero resposta, eu quero saber. Tipo assim, eu preciso não só identificar, mas também aquilo que é minha responsabilidade, eu preciso mudar. E essa é uma situação. Se a gente tem essa tendência de não esperar muito, a gente precisa, sabe, desenvolver isso e pedir a ajuda de Deus para que a gente também desenvolva. Não é tanto, né, é como eu tenho falado, a responsabilidade do Evangelho é com a gente, é nossa. A gente não pode terceirizar. Lembra que Jesus fala, antes de você tirar o cisco lá do irmão, tira a trave tua. Eu preciso tirar a minha trave. Beleza? Aí eu queria abrir agora, né, ainda nessa pergunta, abrir o Salmo, queria que vocês puderem acompanhar, é o Salmo de número 34. Salmo número 34. Cássio. Oi, pastor. É assim, eu sou a favor do processar, sabe? De você faz uma pergunta, você orar,
pedir a Deus que ilumine o coração, né? Até mesmo para responder aquilo que você domina. Agora, e aí, uma coisa que a gente precisa entender, o Cássio, o Felipe falou uma coisa muito interessante. Nós andamos no Espírito. Mesmo que seja uma palavra rápida, uma palavra que eu vou processar, tem que ser uma palavra de vida. Porque Provérbios vai dizer que a vida e a morte estão no poder da palavra. Não é porque eu tenho que responder rápido, porque eu vou responder cheio de veneno. Sabe? Quando a gente fala de responder rápido, porque geralmente você está com a temperatura quente. Responder com a temperatura quente, a gente já sabe o resultado. Né? Então, se você está com a temperatura quente, você sabe que não tem domínio sobre si naquele momento, não fala. Mas se for necessário uma resposta rápida, a gente precisa entender isso. Que a palavra, a vida e a morte estão no poder da palavra. Eu posso falar rápido, eu posso processar, mas a minha palavra precisa ser uma palavra de vida. Não pode fugir disso. A palavra precisa ser uma palavra de vida. Muito bem, pastor, é isso mesmo, né? Tem que ter essa clareza mesmo, porque quando a gente fala, às vezes, não, eu tenho que pensar, e você vai pensando, se não está pelo Espírito, você fica maquinando mais coisa ruim, né? Tipo assim, agora veio me perguntar, agora precisou de mim? Beleza, aguenta aí que eu vou, né, invocar toda a minha raiva ali e despejar usando a palavra. Não é isso, é exatamente o que o pastor falou. A gente precisa ter cuidado que o que a gente vai falar vai gerar vida, né? Quando Isaías está profetizando, falando sobre o Messias, sobre Jesus, ele fala que ele não quebraria a cana que já estava esmagada e nem apagaria o pavio que estava ali já fumegando. Ou seja, né, é aquele lance de a pessoa já está na pendura ali, na dificuldade, aí o que você faz? Você vem com a palavra que empurra ela do abismo. Ela está na beira. Ou então está pendurada, segurando. Aí você vai lá e pisa na mão dela. Não é isso. É palavra mesmo de vida. Para tirar. Oi, fala, Janaína. É o cuidado de não sermos umas pessoas legalistas. Usar o evangelho como de forma autoritária, legalista, para impor o que a gente entende como de luz, de visão, né, para as pessoas. A gente precisa ter esse cuidado. Porque quando fala da palavra, né, a espada do Espírito, não quer dizer que a gente tenha que sair cortando cabeça de todo mundo, né? Verdade, é aquilo, esse cuidado que o pastor falou, né? Essa palavra de vida, com amor, porque é isso que a gente consegue, não é conquistar, mas é o que é o sentido realmente da Bíblia, né? O amor pelo nosso próximo. Verdade. Posso falar? Pode sim, irmã Iraninha. Olha só, com tudo que foi dito que nós vivemos pelo Espírito, aqui em Provérbios 11 fala que como maçã de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita no seu tempo. Então, quando nós estamos no Espírito de Deus e buscamos a direção para nossas respostas, eu acredito que Deus coloca algo que venha a ser de bom grado para aquele que precisa ouvir, porque como você mesmo falou, se nós for pensar na resposta, nós talvez pensamos aquilo que vem de nós e fazemos algo que não é agradável aquilo que devemos fazer. Porque a palavra de Deus diz que assim é a palavra dita no seu tempo. E o Espírito Santo de Deus, quando nós pedimos a direção, ele dá a palavra certa para cada momento. Verdade, verdade. Vamos ler lá então em Salmo 34, eu vou ler do versículo 11 a 16. Isso, do 11 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal,
para lhes extirpar da terra a memória. O salmista está falando justamente disso, né? De, cara, você teme ao Senhor? Quer entender sobre temor ao Senhor? Controla aquilo que você fala. Evita a resposta rápida a partir do momento que você não tem certeza nenhuma do que você vai falar. Então, a primeira coisa é isso. Ontem eu estava conversando com uma irmã nossa e ela estava falando justamente sobre questão de comportamento também. E aí eu explicando a ela que é justamente o que acontece quando a gente... o cuidado que a gente precisa ter sobre falar a palavra de Deus. A Bíblia, em 2 Coríntios, acho que é 10, eu não lembro o versículo, vai usar o termo, né, lá se eu não me engano é no grego, vai usar o termo corandeu, que é o quê? Estar diante de Deus. O que ele quer dizer com isso? O Paulo está dizendo assim, ó, o que eu prego para vocês, eu prego a verdade de Deus diante de Deus. O que isso quer dizer? Isso gera um temor, sabe? É quando eu vou falar de alguém, por exemplo, eu vou falar do Augusto. Uma coisa é eu falar do Augusto para alguém sem o Augusto perto. Eu posso viajar, inventar algumas coisas. Agora, quando eu vou falar do Augusto com o Augusto perto, eu tenho uma atenção redobrada. Por quê? Porque ele está aqui. E qualquer coisa que eu falar de errado, ele vai pegar e vai falar, não, Cássio, peraí, não é assim não. Então a minha atenção aumenta. E é essa a ideia. Quando a gente quer falar sobre Deus, quer anunciar, seja através de evangelizar, seja através de aconselhar, a gente precisa ter esse cuidado, sabe? Porque a gente está falando dele diante dele. O que a gente está fazendo aqui agora é falando sobre Deus diante de Deus. Então, assim, é essa a atenção que a gente precisa ter. Esse é o princípio do negócio. É esse temor que o salmista está falando. Beleza? Vamos seguir aqui, então, para a pergunta 2. A pergunta 2, ela vai falar o seguinte. Aguenta aí, deixa eu puxar aqui de volta. A 2, ela fala, quais as dificuldades que eu tenho para realizar essa mudança? A gente já até começou a falar aqui um pouquinho sobre esse problema, né? As aparências, né? Então, assim, sobre as dificuldades, eu botei o tópico. A falta de constância ou a dificuldade de se olhar onde está. O que eu quero dizer com isso? A gente tende, né, a acreditar que, poxa, eu fiz, sei lá, eu quero, vamos usar a ideia de comportamento, eu quero ser uma pessoa mais da paz, sabe, refrear a língua. Só que em determinado momento, não aguentei e falei besteira. Já era para mim. É assim? Quem pode dizer aí? Quem confirma, quem concorda, quem discorda? É assim? Já era. Tropeçou, já era, não tem volta. Quem pode falar? Posso falar, Cássio? Por favor. Então, isso é muito comum em todos nós, né? Porque isso depende de uma série de fatores, né? Às vezes a pessoa não está num bom dia, né? Às vezes por algum motivo, teve algum problema com o filho, com a esposa, com vizinhos, e está envolvido em muitas questões emocionais que, na hora do momento que a pessoa vai falar, isso pode influir ou não no que a pessoa vai falar, não é verdade? Às vezes a pessoa está de cabeça quente por alguma situação, porque, desculpa aqui a expressão, mas às vezes a pessoa não tá legal e vai com aquela resposta que a gente está pensando, que a gente debateu aqui, vai com aquela resposta rápida, sem pensar, e acaba falando o que não deve falar. Mas logo após, o Espírito de Deus identifica no coração dessa pessoa que essa pessoa falou demais, ou falou besteira, ou falou algo que não deveria falar.
E a pessoa pode voltar atrás, a pessoa pode se retratar, né? A pessoa pode recomeçar a conversa novamente, com o que diz em Gálatas, de mansidão de espírito, não é verdade? Eu acho que tudo parte de um princípio, de um momento, mas que não pode ser uma regra. Não pode ser uma regra. Essa é a minha contribuição. Mais alguém? Então, exatamente. A ideia é justamente essa, a gente falar sobre constância, sabe? Posso falar? Pode, presbítero. Olha, há um ditado, e é um ditado muito correto, que a pressa é inimiga da perfeição. Quando nós vamos dar uma resposta rápida, muitas vezes deixamos de refletir por causa da pressa. E, como o presbítero Marco falou, acaba ferindo alguém. Nós podemos ter a humildade de retratar, pedir perdão pelaquilo que aconteceu. Mas quem conhece o coração, a pessoa pode até perdoar, mas quem conhece o coração dele é o nosso Deus. Como que ficaremos nele, nos dias dele depois? Então a gente tem que ter muita cautela numa resposta rápida, para que nós, quando respondermos rápido, termos consciência do que estamos respondendo. Obrigado. Beleza, presbítero. Sim, isso é um outro aspecto, né, dessa questão, né, quando a gente fala de constância. Por quê? Porque à medida que a gente, sei lá, responde com rapidez, espere, e beleza, a gente, considerando a ideia de que a gente seja humilde, entenda que errou e peça perdão. A questão toda está no fato de que muitas das vezes, né, e isso é algo que a gente tem tratado aqui, muitas das vezes quem recebeu tem dificuldade de perdoar. E a nossa postura com essa pessoa também precisa ser de compreensão. É aquele lance de, eu sei que eu feri, né? Eu feri a pessoa foi lá, disse que me perdoou, mas está ferida e quer afastamento. Eu tenho que exigir ou cobrar dela que ela, não, irmão, você falou que me perdoou, você perdoou. Você tem que... É essa a questão da convivência. Acho que o grande lance, né, da vida cristã, do tempo na igreja, tem a ver com isso, né, com essa constância. A tendência é que a gente procure fazer cada vez menos mal para evitar situações assim. Isso deve ser uma constante, é um crescimento. Lembra quando a gente falou que a cosmovisão bíblica ela é orgânica, né? Ela é alimentada constantemente? Então, é disso que a gente estava falando. Ela precisa ser, o foco precisa ser esse. Só que nem sempre acontece. E acontece da gente fazer o contrário. Aí, tipo assim, lembra a ideia do ferro afiando ferro? Que a gente fala, né? Provérbios fala sobre isso na igreja, né? na convivência ali. É basicamente isso. À medida que vamos botar assim, no momento eu estou sendo trabalhado para refrear a língua, de repente outro está sendo trabalhado para perdoar quem fere. Você percebe que o negócio pode ser assim? E é isso que a gente precisa entender, e é isso que leva à constância. Quando a gente, por exemplo, está fazendo um exercício, né, a gente, sei lá, quer correr não sei quantos quilômetros, a gente já não sai correndo. Por quê? Porque o nosso corpo não aguenta, enfim, todos aqueles problemas que a gente sabe que pode causar. O que a gente precisa fazer? Ir treinando. Dia a dia, vai desenvolvendo, até a nossa musculatura, nosso cardio, nosso fôlego está adequado para fazer aquilo. E a nossa vida cristã não é muito diferente, por isso que o próprio Paulo, ele traça um paralelo com a vida de um atleta, certo? Vamos abrir lá em
Cadê? Não, ainda não é essa parte. A gente vai chegar nessa parte. Aqui, a ideia é assim, é da gente entender, como o Felipe disse, depois a gente vai chegar nessa parte do exercício, né? Mas como o Felipe disse, é de viver uma vida no Espírito, né? A importância da gente entender essa vida no Espírito, que é isso que causa, né, que resulta nessa vida de crescimento espiritual, da cosmovisão, de união de cosmovisão que a gente está tentando falar. Então, assim, vamos abrir lá em Gálatas 3, de 1 a 6. Gálatas 3. Quem abriu pode ler para a gente, por favor? Gálatas 3, versículos de 1 a 6. Fala, Tiagão. Bem-vindo aí, meu amigo. Tá bloqueado. Solta o microfone para falar, cabeça. Valeu, tiozão. Deixa eu liberar aqui para tu. Eu não consigo. Vamos lá. Gálatas 3, de 1 a 6. Tiago tá proibido de falar. Posso ler então, Cássio? Por favor. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste do Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão. Agora, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Muito bom. Nesse texto, Paulo está falando exatamente, né, para a igreja dos Gálatas, a igreja da Galácia, se eu não me engano, acho que é esse o nome. Porque, assim, eles estavam começando a focar na ideia, vamos botar assim, que chama de judaizante, né? De justificação pela lei. É o que a gente chama de legalista hoje, né? A ideia de você, eu estou fazendo e por isso Deus me abençoa. Eu sou assim, por isso acontece isso. Se eu procuro fazer a coisa certa, eu não aceito outro fazendo coisa errada comigo. Então, assim, é disso que Paulo está falando. Vem cá, vocês creram por causa do bom comportamento de vocês, por vocês terem seguido à risca a lei, ou foi por causa do Espírito Santo? E se foi por causa do Espírito Santo, por que hoje, agora, vocês querem conduzir a vida de vocês cristã pelo poder de vocês mesmos? Vocês acham que o Espírito Santo era o quê? Era só um acessório para você ter um acesso e dali você segue como você quer? É isso que Paulo está perguntando. Então, assim, quando a gente fala que eu tenho dificuldades, e todo mundo tem dificuldades, essa é a realidade, para viver uma cosmovisão cristã, uma vida cristã, todo mundo tem essa dificuldade, porque, primeiro, nossa carne já é contra, já começa por aí. Aí a gente, saindo de nós, a gente vai para um mundo que fala totalmente o contrário, que apoia e sustenta os desejos da nossa carne. Então, assim, é uma dificuldade. Então, dificuldade todos nós temos. A questão é como a gente lida com essa dificuldade. A gente quer fazer pela nossa força, ou a gente quer se submeter ao Espírito Santo, ao próprio Deus, que é quem, como diz a palavra, ele começou a boa obra e ele vai completá-la. Lembra lá em Hebreus, quando ele fala que Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. Ou seja, ele começa e ele termina. E ele também é quem age no meio da nossa fé. Porque, assim,
Deus não chama a gente e, pô, chamei vocês, né? Você agora é meu, vou te dar meu espírito. E, cara, luta aí. Agora é contigo. Dá teu jeito. Eu quero quero que você chegue lá no final, né, da corrida e ganhe. É isso que Deus faz? Quem pode falar? É assim que Deus age? Dei o espírito, problema de vocês, dei a ferramenta toda. Pastor, quando o senhor fez aquela viagem lá para Brasília, recebeu toda a ferramenta. E agora? Agora viaja andando. Foi assim? Tipo, largaram vocês para lá e te esperam em Brasília? Não, teve toda uma estrutura aí acompanhando. Só para quem não sabe, teve uma caminhada Rio-Brasília. E nessa caminhada teve médicos, ambulância, até helicóptero, foi todo acompanhando, porque, independente de qualquer situação, né? Então, primeiro, começou com a preparação, com o deslocamento e a chegada. Chegada triunfal, com banda de música e tudo, que será a nossa chegada triunfal no céu. É isso. Vocês percebem? Se nas coisas comuns do dia a dia, isso daí, lá da prática profissional, acontece isso, vocês acham que o próprio Deus vai pegar e falar, ó, te dei meu espírito, se vira aí, quero ver você lá no final. Não. Ele não só é o autor e consumador, como é quem media, é quem dá continuidade, quem faz gradativamente as transformações. É por isso, não é pelo medo ou por qualquer outra coisa que a gente precisa realmente, sabe, refrear nossa língua e ter, sabe, esse temor, sabe? Não é por qualquer coisa que, pode dar errado, posso... Não é por isso. O que tem que faltar, o que tem que motivar, né, a nossa vida, sabe, de submissão, de piedade, é justamente entender isso, que o próprio Deus está com a gente. É Ele quem nos conduz, entendeu? A gente não está, como eu já falei aqui, a gente não está solto no mundo. Ele não só chamou e espera a gente no final, não. Ele está conduzindo a gente cada dia mais. E assim, se Ele está fazendo isso, a gente tem aonde acessar, que é o próprio Deus, para a gente receber instrução, ensino, poder para agir como filho. É o próprio Deus que nos dá isso. Certo? Aí, beleza. Aí, na pergunta 3, a pergunta foi o seguinte. Deixa eu ver aqui. Aí fala sobre motivos, né, para mudar. Aqui, ó. Essa mudança, ela é de interesse apenas pessoal ou é motivado para que eu seja ou faça aquilo que eu acredito que Deus me chamou para fazer? Ou seja, a gente está falando de mudança. E essa mudança, qual o motivo dessa mudança? Né? Existem 2 tipos de mudança. A gente já tratou isso aqui, mas eu vou reforçar. Existe uma mudança que não significa que seja melhoria. Um exemplo. Eu tenho um sofá velho na minha casa. Aí ele fica sempre numa parede. Aí eu pego, um dia estou de saco cheio de ter aquela visão, troco o sofá de lado, né, boto em outra posição, trago a televisão, arrasto tudo, faço aquilo ali. Eu fiz alguma melhoria na minha sala? Fiz ou não fiz? Fala. Fez. Fiz melhoria com as mesmas coisas? Sim. Depende. Só fez mudar, eu acho. Cássio. Mudou a posição. Só faz de cara pesado. Você fez uma reforma no sofá e já é outros 500. É essa a ideia. Vamos lá. Poxa, de repente a melhoria que você fez foi uma melhoria de espectro visual. Você mudou alguma coisa que te incomodava, você queria, de repente, ter uma outra visão e mudou. Não deixa de ser uma melhoria. Agora, o estado do sofá e a condição do sofá é outra história. Continua a mesma. E a relação de melhoria é muito, vamos dizer assim, relativo, né? Essa questão de melhoria é muito relativo. Assim, aí é que tá.
Vamos lá, muito bom essa discussão. Por quê? A ideia de melhoria, ela não é relativa. Ela existe. Porque assim, existem, vamos lá, mudança. O que é uma mudança? É justamente isso. Eu fiz um rearranjo. Estava de saco cheio dele de uma forma, mudei para outra, fiz um rearranjo. Fiz uma mudança. A mudança lhe agradou? Oi? A mudança lhe agradou? Pode ter agradado, só que o que me incomoda, se o sofá é o que me incomoda, continua sendo só uma mudança. Então o problema não é o sofá. Aí já é outra coisa, né? Exatamente. Repete aí, irmã Rosana, que picotou. Quando você transforma ele, já é outra coisa. Você já vai ter uma nova visão dele. É essa a ideia. Quando a gente difere mudança de melhoria, é justamente isso. A melhoria, ela impacta diretamente numa qualidade, em alguma coisa que que transforma aquela situação. Essa é a ideia de melhoria. A mudança, ela rearranja. Vamos botar assim em termo mais objetivo. A mudança, ela traz... Oi. Não, mas aí a resposta que eu dei foi baseada na argumentação que você trouxe. O sofá estava te incomodando naquele local. Se você trouxer... o sofá está velho. Não estou gostando desse sofá. Que me incomoda. Você podia botar ele até no quarto, que ia continuar sendo velho e continuar te incomodando. É isso. Então, assim, eu estou mudando. Que estava te incomodando. Só eu mudar ele de lugar, só mudou ele de lugar. Estou mudando. Quer dizer que é uma melhoria? Não. Porque o que me incomoda continua sendo o sofá. Sim, Cássia. A gente vai trazer um exemplo prático do que aconteceu aqui em casa ontem. Vou deixar a esposa falar aqui. Então, a gente está fazendo algumas arrumações para a gente colocar o bercinho do neném, né? Nossa casa ela é pequenininha, mas com amor e jeitinho, organização, tudo dá. Aí nós arrumamos, ontem levamos uma manhã inteira arrumando o quarto, mudamos tudo de lugar. E aí, quando o Cássio falou aí a primeira vez da questão da mudança, eu falei assim, mudou sim. Porque eu achei que o meu quarto ficou muito melhor com as mudanças que eu fiz de posição dos móveis, né? Ficou mais claro. Eu achei que as disposições dos móveis ficou até melhor para limpar depois. Eu achei que foi ótimo. Só que tem um porém. Só que tem um porém. Nós temos um guarda-roupa que eu tenho uma implicância incrível com ele. Ele continua lá. Só que o meu esposo é muito bonzinho e a quarentena tem transformado o coração dele, Deus também. E aí ele comprou um guarda-roupa novo. Então o quarto ele vai ficar maravilhoso depois que esse guarda-roupa chegar. Então, assim, a disposição dos móveis melhorou visualmente? Sim, melhorou muito. Ficou muito melhor o quarto. Mas quando chegar o guarda-roupa, o bercinho, e tudo estiver lá arrumadinho do jeitinho que a gente quer, aí sim a mudança vai ser completa. Entendeu? Ou seja, a transformação só vai acontecer quando o guarda-roupa sair de lá. Sim. Pronto. Amém, glória a Deus. Na mesma ideia do que você está falando, isso é perfeito. Se você rearranja os móveis, mas não compra o berço, ia ser uma mudança ou uma melhoria? Não, se você só rearranja os móveis e não compra o berço. Sim, ia mudar o visual do quarto. Para mim, ia estar melhor para poder limpar. Mas, assim, o berço, Cássio, não tá entendendo. O berço, assim, vai entrar lá, legal o berço, mas o guarda-roupa, aí sim a melhoria vai o problema é o guarda-roupa. Pô, o bebê dorme onde? Dorme no chão. Mas... Mas olha aí, vou botar uma pimenta nesse negócio. Mas toda mudança que é motivada por um desejo sempre visa uma melhoria. Se tu mudou teu sofá velho porque estava te incomodando, querendo ou não, melhorou alguma coisa. Essa é a minha opinião. O sofá de lugar. Ele não permanece. Você entende? Aguenta aí, pastor. Deixa eu só concluir aqui, só esclarecer alguns. Porque assim, eu mudei de lugar o sofá. O sofá me incomoda. Mudei de lugar. Temporariamente, beleza. Mas o sofá continua me incomodando. Continua. Então, as palavras elas têm que ser colocadas nos lugares certos.
Então, ou é mudança ou é transformação. Ou uma coisa ou outra. Mas ninguém falou transformação, Janaína. Estou falando mudança e melhoria. É melhoria. O que foi, entendeu? Rearranjo. Melhoria. É eu substituir aquilo ali que realmente está me incomodando. Tá fechado o microfone. Então, existe uma diferença entre melhoria e mudança. É o que eu estou falando desde o começo. Tipo assim, a gente precisa entender os conceitos dessas palavras serem colocadas ou aplicadas no contexto certo, né? Sim, é o que eu estou falando. Então, assim, a gente precisa enxergar o que é uma mudança apenas e uma melhoria. É essa diferenciação que a gente precisa ter. Porque nem sempre uma mudança causa melhoria. Mas toda melhoria é uma mudança. Ou vem de uma mudança. Enrolou mais ainda? Não, está bem esclarecido. Só que a maneira como você colocou inicialmente, entendeu? Foi só isso, a maneira como foi colocado inicialmente, entendeu? Deu a entender que estava te incomodando no local. Não era nem tanto o sofá em si, mas a disposição dele, entendeu? Eu entendi dessa forma no primeiro momento. Entendi. Não, a ideia o problema era o sofá. Não a posição dele. Pior é quando eu mudo o sofá da minha casa e as minhas visitas, quando chegam aqui, falam assim: eu preferi o sofá em outro lugar, no mesmo lugar que estava. É verdade. Cara, isso que a Janaína falou é exatamente o que eu ia falar. Para mim, tanto a melhoria quanto a mudança está soando relativo. Por quê? O exemplo do guarda-roupa. Para ela, a gente mudou tudo de lugar, ficou bom para os dois. Show de bola. Porém, o guarda-roupa não saiu de lá. Para mim, está indiferente, foi relativo. Para ela, não. Por isso que eu estou achando... A Janaína, quando falou transformação, é como está a minha cabeça. Eu estou um pouco confuso, que eu estou tratando melhoria e transformação como palavras sinônimas. Entendeu? Entendi. Tipo assim, toda mudança gera... toda melhoria foi por causa de uma mudança? Sim. Então, você está falando sempre. E toda mudança foi por causa de uma melhoria? Para mim também é relativo, entendeu? Não. Pra mim aí, assim, toda mudança é uma melhoria? Nem sempre. Por que não? Porque, por exemplo, mudou lá a disposição, se a gente usar esse termo, essa ideia dos móveis, mudou a disposição, mas os móveis a situação continua incômoda. Eu não quero... Para ela, sim. Para mim, não. Entendeu? Acabou sendo relativo. Olha um exemplo. Houve uma mudança... Com essa questão. Exato. Mas eu estou usando essa questão para dizer justamente que uma melhoria ou uma mudança que seja, aconteceu, sendo que para um indivíduo, de fato, transformou. De fato, houve uma melhoria. Para outro, ficou relativo, ficou indiferente. Isso que eu quis dizer. Entendeu? Então, vamos lá. Para a gente melhorar a definição, então, de melhoria. Para que seja a melhoria, ela tem que ter uma mudança, ela envolve uma mudança, e que seja bom para aquele que está vendo. Os dois estão vendo. Não, os dois estão vendo, beleza, mas era o teu objetivo? Porque você fez aquilo ali para quê? Para botar o berço. O objetivo final era colocar o berço. Era o espaço para o berço no teu. O objetivo dela era um quarto melhor. Então são objetivos diferentes. O objetivo era o mesmo. O exemplo que você deu, por que a gente resolveu abrir e falar? Justamente porque é claramente o que você falou. Tem uma melhoria e uma mudança envolvida. Qual foi a mudança? Os móveis de lugar. Sim. Mudança atingiu os dois indivíduos. Qual vai ser a melhoria para ela? Tirar o guarda-roupa de lá. Porque apesar da transformação da melhoria que houve, para ela continua incômodo lá, que é um guarda-roupa antigo. Vai vir um novo para ela, vai ser mais satisfatório. Para mim também. Porém, se tivesse o antigo lá, seria diferente. Para mim, continuaria da mesma forma. O que melhorou? A mudança que a gente fez. Por isso que transformação, melhoria e mudança está difícil da gente definir, porque os exemplos que estão surgindo está trazendo para o relativismo, ou pior, está trazendo as palavras como se fossem sinônimos uma das outras, entendeu? Entendi. Posso, Cássio?
quem tá Posso falando? falar? Pode, filhão. Sou eu, Felipe. Então, assim, eu, pelo que eu percebi, assim, foi o que o Léo falou, o exemplo relativiza muito. Porque eu posso muito bem, a gente levando isso para uma cosmovisão cristã, né? Eu posso muito bem ter uma mudança de vida, uma melhoria, conforme a sabedoria do mundo. Agora eu vou praticar yoga porque a minha vida vai ser melhor. Beleza, mas é uma mudança mundana, né? Em 2 Coríntios 7:10, vai falar o seguinte: porque a tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Eu acredito que o arrependimento, ele vai te levar a uma transformação genuína, entendeu? Acho que assim, o ponto-chave é o arrependimento. Assim, não dando esses exemplos assim, de mudança de móveis, isso aqui. Eu digo uma mudança assim, acho que a mudança, ela só vem através do arrependimento. Aí nós vamos saber se vai trazer uma melhoria ou não, porque foi o que o Léo falou, fica um sinônimo assim do sentido. Eu acredito nisso, que, voltando um pouco ao tema, com relação às respostas, isso e aquilo, o arrependimento que vai ser a chave crucial para a gente saber se nós mudamos ou não. Porque a gente pode muito bem ter, sei lá, remorso, às vezes numa palavra, numa resposta mal dada, mas eu vou continuar na mesma opinião. O arrependimento não, nos leva a pensar de uma maneira diferente, a pensar de uma maneira genuinamente cristã, e isso que nos traz a verdadeira mudança, a regeneração, né? Entendi. Não, o exemplo, né, da prática, o pastor acho que queria falar alguma coisa, né? O exemplo da prática direcionada para a ideia cristã ficou muito melhor mesmo, ficou muito mais claro. Eu vou tocar mais disso aí. Vai, pastor. É perigoso usar esses 3 termos em se tratando com uma vida cristã. E aí o Felipe já pontuou isso. Melhoria. O que seria melhoria para uma vida cristã? E aí, se a gente comparar a casa, é complicado, porque a gente fez uma melhoria aqui. Eu pintei o quarto do Lucas, ele percebeu. Fui lá, peguei uma tinta, compramos lá, melhoria. Agora a sala precisa do quarto. Foi uma melhoria. A cama ficou no lugar, o armário no lugar, a gente não mudou nada, a gente só pintou, foi uma melhoria. Agora, quando a gente usa essas figuras assim, para a gente, fica conflito, conflitante. Por exemplo, não sei se vocês lembram, acho que tem 2 anos atrás que veio aquele leitão lá de São Paulo, um pastor, que ele tá sumido, foi lá no táxi, Uber, né, que a mulher falava uma voz lá, ele repreendia, um negão, ele lá de São Paulo, ele veio aqui no Shopping Carioca, montaram uma tenda ali, e eu passei um dia, parei para ficar ouvindo de fora, eu não queria entrar não para ninguém me ver, fiquei dentro do carro ouvindo ele falar. E aí ele falou o seguinte, que quando ele não era crente, ele xingava muito, era pi, pi, pi. Só que, olha só ele falando, dando testemunho, e as pessoas riam disso. Só que agora, ele diz que continua xingando, porque a raiva continua no coração dele, ele continua xingando só com palavrão, ele continua xingando as pessoas como seu incircunciso, seu filho de Belial. Não é o nome daquela mulher? Sua Jezabel, está querendo me incendiar. Ele diz que ele teve dificuldade, que ele não falava mais palavrão, né? E ele começou a usar outro termo, mas que a mudança, na verdade, ele deu, sei lá, ele mudou a palavra, ele não está usando a mesma palavra, não está falando mais do pipipi, ele está usando palavras da Bíblia, mas que a raiva que estava no coração dele não mudou. Não houve uma transformação, não houve mudança, não houve nada, houve jeitinho, né, ali para as palavras. A gente precisa ter muito cuidado porque ele está usando uma figura que a gente pode compreender para o nosso dia a dia, da casa. A Rosana, por exemplo, desde quando eu casei, quando a gente não tinha dinheiro para comprar armário, para comprar sofá, ela mudava de lugar. E eu chegava e eu, caramba, ficou legal, ficou não sei o quê e tal. Pô, mas o sofá era o mesmo, a estante era a mesma, televisão era a mesma. Ela mudou, deu um jeitinho ali, dava para se perceber. Agora, a vida cristã não pode ser comparada a essas mudanças, porque é algo visível, algo que precisa ser visto e que não volta de novo com aquela televisão velha, não volta de novo com o sofá. Então, assim, a gente usar o dia a dia, o que a gente faz, tal, para esse exemplo, acabou tendo esse conflito aí que o Léo falou, né? Então, realmente fica conflitante, né, da gente fazer essa comparação com a vida cristã. Gente, essa comparação realmente não ficou muito clara nem muito legal, não. Acabou
trazendo mais confusão do que esclarecimento, né? Foi mal aí. A ideia era a gente colocar a coisa do cotidiano para a gente conseguir enxergar. E acabou não gerando o resultado, né, vamos botar assim, que eu imaginava que teria. Mas, assim, para a gente deixar isso claro, quando eu só mudo o meu comportamento, não quer dizer que Cristo mudou a minha vida. Mas o fato de Cristo mudar a minha vida muda o meu comportamento. Entende? É essa a ideia do farisaísmo, né? Os fariseus, eles eram o quê? Eles demonstravam uma vida que na prática eles não tinham. Eles demonstravam uma vida de relacionamento com Deus que na prática eles não tinham. Então eles não mudaram. Eles continuavam, tanto que Cristo vai chamar eles de quê? De sepulcro caiado. Que por fora eles estão bonitos, pintados, mas por dentro continuam podres e tendo mortos lá dentro. Agora, quando ele já fala de mudança, né, de nova vida, aí sim, essa nova vida, ela reflete diretamente no meu comportamento. Ficou melhor assim? Ficou claro? Ficou? Tá legal assim? Então, foi mal aí, gente, pelo comparativo que acabou trazendo mais confusão do que esclarecimento. Beleza? É aprendizagem, Cássio. Valeu. Então, vamos seguir. Esquece essa ideia de melhoria e mudança, então, que isso aqui só serviu para o meu curso de especialização. Vamos lá. Filipenses 3, do 12 a 17. Quem abre aí pra gente ler, que ele vai falar dessa ideia gradativa de uma ideia contínua, né, da vida cristã. Você vai crescendo à medida que você vai desenvolvendo. Você vai olhando, lendo. Valeu, Gabriel. Te ajudei aí, Carla. Tem que ter um sofá novo mesmo. Ai. Vamos lá. Filipenses 3, 12 a 17. Quem abriu pode ler pra gente. Posso ler? Por favor. Não que eu tenha já recebido e tenho já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmão, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficaram e avançando para as que adiante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da suprema vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, temos este sentimento. E se porventura pensamos de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andei de acordo com o que já o alcançamos. Irmão, sede imitadores meus, observai o que andais segundo o modelo que tendes em vós. Até o 17? Não, só isso aí, tá bom. É exatamente isso. O Paulo está falando dessa constância, né? Era o assunto que a gente estava comentando alguns minutos atrás, que ele vai falar da constância, né? Dessa ideia de tipo assim, não me esquecendo das coisas que para trás ficaram. Me esquecendo das coisas que para trás ficaram, ou seja, tropecei, caí, fiz errado, beleza. Fui lá, me arrependi, procuro melhorar, mas vou seguindo. Eu não posso, a minha vida cristã, ela não para. Eu não posso, cair e vou ficar por aqui mesmo porque para mim não tem jeito. Não é isso que é a vida cristã. É uma vida de, beleza, vamos aqui, vamos lutando e vamos seguindo porque a gente, o alvo é Cristo. O alvo é Cristo. Então eu vou continuar seguindo
esse objetivo, exercitando cada dia mais a minha vida cristã, na convivência com os irmãos, na oração e na leitura bíblica, porque não tem, como a gente já vem falando, não tem como eu entender o que Deus quer se eu não leio a Bíblia. Eu não posso, não existe nenhuma outra forma revelada, explícita, da vontade de Deus que não seja a Bíblia. E é por meio dela que a gente adquire fé, é por meio dela que o Espírito Santo age no nosso coração. Então, é esse tripé que a gente precisa manter para sustentar a nossa vida cristã. A leitura bíblica, Posso falar, cara? a oração e a comunhão com os irmãos. Fala, Marcos. Pô, cara, legal, cara. É isso mesmo. A Bíblia ela é o nosso livro de regra, fé e prática. Nós devemos sempre nos espelhar na Bíblia, né? Estar sempre meditando, lendo de forma... Não vou falar quando se possível, porque a Bíblia a gente tem que arranjar um tempo para ler ela. Sistematicamente. Quando se possível. Isso. A Bíblia, quando se possível, falando assim, eu sei que ninguém falou. Eu que estou falando agora. Quando se fala quando se possível, nós estamos dizendo que nós não estamos tendo tempo para ler a Bíblia. E é tudo o que você falou aí e ainda muito mais. Nós temos que ter um tempo para meditar na palavra do Senhor, porque ela é e sempre vai ser o nosso livro de regra, fé e prática. Não é verdade? É tudo isso que você falou. E isso me alegrou muito o coração, porque quando nós voltamos para a Bíblia, nós falamos da Bíblia, né? Algo assim, não sei, cara, falando espiritualmente, acontece no nosso meio, porque o Espírito Santo de Deus, ele se revela para aqueles que estão meditando na palavra do Senhor, não é verdade? O próprio Senhor Jesus disse, eu voltarei ao Pai, mas vos deixarei um Consolador. É isso aí, Cássio. Poxa, legal, cara. Valeu, Marcos. É exatamente isso, gente. Não tem outra forma. É o que a gente falou da questão do exercitar, né? Eu não tenho como saber quem é Cristo, o que Cristo quer, né? O que Jesus me chama. Não tenho como, sabe, para onde ir se eu não uso a Bíblia como referência, se eu não faço a leitura dela de forma sistemática, sabe, constante. Saio de um livro, termino ele, começo outro, termino e assim vou. Terminei tudo, começo de novo e vou, sabe, até isso começar a fazer parte do meu pensamento, da minha forma de agir, de falar, porque não quer dizer que, como o pastor deixou, né, bem disse, não é porque eu uso jargão cristão que eu sou cristão, né? Pô, o cara usava lá, seu filisteu, continuava usando o termo bíblico, mas com o coração fazendo a mesma coisa, xingando da mesma forma. Então, assim, para que eu entenda isso, para que a minha mente comece a ser transformada, né, é o poder de Deus agindo em mim, sim, mas eu também preciso, sabe, sistematicamente. Li. Terminei? Começo outro. Terminei tudo? Volto para o começo e vou lendo de novo. E assim vai. E a nossa vida vai ser uma constante leitura, né, da Bíblia. Se possível, a gente lê durante um ano toda a Bíblia e no ano seguinte começar de novo. Porque é isso que vai, sabe, alimentar, é isso que vai mudar, é isso que vai fortalecer a nossa forma de pensar em relação à Bíblia, em relação à vida cristã. Mesmo que a gente não use jargão, a gente vai estar com um pensamento cristão. Por quê? Porque a Bíblia já faz parte da nossa consciência, da nossa forma de pensar. Ela já é o nosso modelo de pensamento. Entende? Essa é a ideia. Na pergunta 4, eu faço assim, ela vem assim, eu sei o que Deus me chamou para fazer? Eu acho essa pergunta bem, sabe, foi uma pergunta bem confrontante, né? Ela confronta a gente, né? Eu sei o que Deus me chamou para fazer? Porque geralmente, quando a gente faz essa pergunta,
a tendência é que a gente, sabe, divague. Por quê? Ou porque a gente não sabe, e a maneira que muita gente disse, não sei, não tenho a menor ideia. Mas eu sei. Isso. Mas também tem aqueles que acreditam numa coisa, mas tem um certo receio, ou medo, ou fica sem graça de falar sobre aquilo. E é para isso, sabe, que a gente, né, o apóstolo Paulo, ele vai chamar a gente para a gente, sabe, não ser ignorante referente aos nossos dons. Baseado nisso, eu pedi ao pastor que falasse um pouquinho dessa experiência dele, quando ele entendeu, né? Claro que, assim, a gente está falando de um chamado para vocação, né, eclesiástica. Mas, assim, em outro momento a gente chama mais alguém para falar também da sua vida diária, né, da sua profissão e tal. Mas aí eu queria pedir ao pastor que falasse um pouquinho como foi que chegou a esse entendimento que, poxa, Deus me chamou para ser pastor. Pastor, com a palavra, por favor. Na verdade, hoje nós vamos falar sobre isso, né? Quem são os heróis da fé na atualidade? E são esses que compreendem o Evangelho. São esses que têm uma vida de leitura, são esses que oram, são esses que têm comunhão. Então, assim, Cássio, do que você falou, eu vou dar duas respostas. Primeiro, a missão de falar do amor de Jesus é para todos. Todos nós precisamos falar para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Agora, dons específicos para trabalhar com criança, trabalhar com pastor, ser um missionário, é uma outra realidade. A missão de pregar o Evangelho é para todos. Os dons específicos que Paulo fala ali é, no caso, da minha vocação para pastor. E, na verdade, eu fui o último a acreditar nisso. Entendeu? Eu fui o último a acreditar porque, assim, não se tinha passado pela minha cabeça que eu seria pastor. Eu já tinha desenhado a minha aposentadoria. Eu já tinha comprado um carro, eu queria comprar uma van, eu queria trabalhar com viagem, eu queria conhecer o Brasil. Eu cheguei a fazer isso, eu cheguei a fazer algumas viagens até para São Paulo com a van, sabe? Eu não queria aceitar. E as pessoas, por exemplo, a minha mãe falava antes de falecer, uma vez a Rosana ouviu ela falar, falou assim, que engraçado, eu vejo você também como pastor. Eu não queria isso para mim, porque eu sabia da responsabilidade. Mas, cara, não tem jeito. Chega uma hora, tu vai resistindo, mas chega uma hora que não tem jeito, né? E tu tem que aceitar mesmo aquilo ali, dizer, né? E aí eu lembro que, engraçado isso, o Cássio, Deus sabendo da minha resistência, como Deus tratou. Ele me tirou do Rio de Janeiro, me mandou para Natal. E lá, eu ofereci para ajudar o pastor, fui eleita diácono, o pastor tinha um Fiat 147, eu tinha um Monza na época, né? Eles faziam uma viagem longa, aquele Fiatzinho na estrada, eu, não, vamos no meu carro. E ele começou a conversar comigo. Ele falou, você tem um perfil, você gosta disso, tal. Olha, por que você não faz um curso? Aí eu não. Agora você vem falar disso? Não. Faz um curso, só para você entender mais um pouco. Aí, quando eu comecei a fazer o curso, Cássio, porque eu nunca tinha tido essa leitura sistemática, eu nunca tinha lido de maneira sistemática, eu nunca tinha tido uma vida de oração sistemática. No curso, a primeira coisa que você tem que fazer é ler a Bíblia e orar. E aí, diante dessa necessidade, eu me apaixonei, sabe? Meus olhos foram desvendados para isso. E hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, a não ser pregando o Evangelho. Mas eu tive muita resistência. Assim como Moisés, como Isaías, tantos outros homens de Deus tiveram resistência, eu fui o último. A Rosana reconhecia, minha família reconhecia, e eu ainda tinha resistência. E aí esse pastor lá de Natal, que não sabia da minha história, foi quando falou, não, vai para o seminário, faz um cursinho uma vez por semana, e quando chegou lá, primeira coisa, você precisa ler a Bíblia e precisa orar. E gostar de gente. Falou 3 coisas que me falaram na primeira aula. E foi muito legal. E hoje eu entendo que eu tinha essa resistência, porque eu sabia da responsabilidade que é, né? Hoje eu precisava abrir mão, e hoje eu não me vejo outra coisa. E hoje eu agradeço a Deus todos os dias pela vocação de ser pastor. Lembrando, a missão de pregar o Evangelho é para todos. Dons específicos é para alguns. Dons específicos. Trabalhar com criança, trabalhar com adulto, ser um superintendente da escola bíblica dominical, ser professor de criança, ser intercessão, né? Eu conheço pessoas que agora estão se redescobrindo como intercessora.
E não quer mais parar, e fala, olha, eu quero orar mais, sabe, o tempo todo está orando. Deus levanta pessoas para interceder. Agora, orar, todos precisam orar. Né? Essa é a minha contribuição nesse sentido. Beleza, pastor. Obrigado aí. É exatamente isso, gente. Quando a gente vai falar sobre dons, né, sobre chamado, independente se é eclesiástico ou não, se você parar para ver, geralmente os testemunhos são muito parecidos. Né? Não é algo que a pessoa de cara já, poxa, eu sei que é isso e é isso que eu vou fazer. Né? Mas é algo que vai crescendo no coração. Quando você, sabe, em alguns casos, algumas pessoas comentam e você vai arrazoando aquilo ali, né? Vai pensando aquilo ali no coração. Em outros casos, a pessoa tem uma certa, sabe, tipo, poxa, eu acredito, eu me vejo fazendo isso aqui. Deixa eu entender melhor o que significa isso daqui. Pô, significa ser presbítero, ser pastor, ser contador, ser desenhista, cadista. Isso aqui é maneiro. Sabe, eu tenho uma certa tendência para olhar isso aqui com bons olhos. E é daí que começa a gerar a ideia da compreensão daquilo que Deus nos chamou para fazer. E assim, gente, por que isso é importante? Descobrir e entender isso. Porque Deus nos chamou para isso. Primeiro, essa é a primeira resposta. A segunda é que, assim, a nossa vida ela é criada para um propósito. Como o pastor falou, quer dizer que só o pastor tem que anunciar a palavra de Deus? Não. A gente vê isso na Bíblia. Um dos maiores tratados, um dos maiores discursos teológicos, né, ali do começo da igreja, foi feito por Estevão, que era o diácono. Estevão não era o pregador principal, eram os apóstolos. Estevão era um diácono, que estava ali para servir as viúvas, sabe, para servir os órfãos, redistribuir ali a renda, os alimentos, a função do diácono. Só que quando ele foi questionado sobre a razão da fé dele, e veio. Ele foi explicando quem era Cristo desde a origem dos pais, né, dos patriarcas. Então, assim, a responsabilidade de anunciar um evangelho de verdade é de todo mundo. Todos aqueles que conhecem a Cristo têm que testemunhar de Cristo. Isso é uma realidade. Agora, como foi dito, o que foi cada um chamado para fazer dentro daquilo que Deus chamou, dentro daquilo que pertence a Ele na parte do corpo, é nossa responsabilidade procurar. É nossa responsabilidade descobrir. Alguns manifestam de uma forma, outros já é muito mais claro, outros não. E quer dizer que a pessoa não foi chamada, ou Deus não escolheu, chamou ela para ficar, para ser turista no reino? Não tem turista no reino. Não tem gente de férias no reino. Deus chamou a gente para um propósito específico. E a gente precisa descobrir qual é esse propósito. Né? Então, assim, falando, né, sobre o contexto da ideia de dons, eu vou depois, quando a gente encerrar, eu vou preparar uma enquetezinha, né, umas perguntazinhas. Para quê? Para a gente ver, ou a gente segue a ideia de falar um pouco sobre dons espirituais, ou a gente segue a ideia de esclarecer, assim, em perguntas objetivas, o que é cristianismo ou não. Tá? Eu vou deixar lá o exemplo bem claro para a gente ver o que a gente vai seguir. Não, agora a gente precisa falar sobre dons para eu entender melhor e para eu me entender na causa de Cristo. A gente vai seguir. Não, se a maioria, não, eu prefiro identificar o que é e o que não é cristianismo para eu saber do que eu estou falando. A gente também segue nessa vertente, tá bom? Mas eu vou deixar nessa enquete explicadinho o que é cada um para ver. Aí, aquilo que a gente entender que foi, assim, a maioria, né, que escolheu o assunto,
a gente, no sábado, eu anuncio pela manhã, né, até aí o período do almoço, eu anuncio o que a gente vai estudar, e no domingo a gente começa de novo a estudar o assunto que foi abordado. Por quê? Porque a cosmovisão, ela, tipo, como eu falei, a nossa ideia não é fazer um debate filosófico, é a gente entender o cristianismo na prática. Então, assim, a gente falou, o que a gente precisa? A gente precisa ter um conceito de visão de mundo cristã. Beleza. Baseado em quê? Na Bíblia e em Jesus. Tranquilo, já entendemos isso. Então, agora, como é que a gente faz? Eu preciso entender o que eu faço, o que eu fui chamado, ou eu preciso entender ainda a diferença, o que é e o que não é cristianismo. É essa vertente que a gente vai seguir. Beleza? Ok? Para de comer, Felipe. Responde aí. Aí. O presbítero vai falar que ele pediu para falar. Não. Nossa. Eu estava aqui na aula, de repente aparece Felipe aqui, meio que trasladado. Já chega tomando café da manhã, né? A experiência de um camarada que foi arrebatado, trasladado. Felipe foi trasladado. Felipe, é ele aí. Foi trasladado aí. É porque eles sumiram. Eles tiveram um problema técnico, aí eu vim aqui ajudar os irmãos, entendeu? Ou será que é um dom dele, hein? Esse é o novo dom aí que a gente não conhece? É o quê? O dom de teletransporte. O que, Rosana? É algum dom dele aí que a gente ainda não conhece aí, ó? É o dom do teleporte, ele se teleporta. Dom da onipresença. Daqui a pouco eu vou chegar aí. Vice-Deus. Beleza, então, gente. Oi, pastor. A questão tanto dos dons e a questão do que é cristianismo e o que não é, a gente pode definir com as duas aulas, porque os dois assuntos é de extrema importância. Por exemplo, eu olho para a realidade de Betânia hoje e vejo assim o universo de coisas que a gente poderia fazer usando as habilidades das pessoas que nós temos lá hoje. Né? Nós temos, por exemplo, o Felipe trabalhou lá na sua área do quartel, na área de divulgação, na área de mídia. Né? A Janaína é professora, nós temos a Jaqueline, que é a diretora. Então, assim, usar essas ferramentas, nós temos contador, nós temos advogado. Então, a gente usar essas pessoas, nós temos cozinheiras, sabe? Costureiras. É essa coisa, Cássio, que a gente, como igreja, se perdeu. Tudo se paga, tudo tem que contratar. Eu li uma história não lembro se foi na Inglaterra, sabe? Porque, assim, todo mundo trabalhava com as suas habilidades, e não era obrigatório. Eles doavam 1 hora do dia, sabe, para ir na igreja lá e ver o que poderia fazer. Ele passava em algum momento na sua hora, no seu tempo, e fazia. Né? Eu lembro que, né, na foto era um grupo de jovens que estavam fazendo a parte de divulgação de marketing da igreja. Né? Então, é muito legal a gente pensar nisso, porque hoje as pessoas são profissionais fora da igreja. Na igreja não querem ser profissionais. Por exemplo, quem trabalha com criança a semana toda, chega domingo, por favor, não coloca criança para mim, não. Já cuido de criança a semana toda. Né? Então, assim, é interessante a gente provocar isso. Eu acho que é um bom assunto para se pensar. E o outro, o que é cristianismo e o que não é. Eu acho que são 2 aulas aí que a gente poderia tranquilamente, né, que vai ser primeira aí, a gente poderia, mas voltar a ser primeira, segunda, né, o dom, os dois, cara, para a gente poder trabalhar tranquilamente. São bons assuntos aí para a gente render aí. Sim, tipo assim, foi importante o senhor falar isso. Uma não exclui a outra, não. Eu acho que as duas são importantes. Sim. A gente só vê qual vai ser a sequência, né, de qual vem primeiro. Mas uma não exclui a outra porque as duas são importantes. Até porque o próprio apóstolo Paulo fala para a gente não ser ignorante a respeito dos nossos dons. Né? Deus chamou a gente para alguma coisa. A gente precisa, sabe, se esmerar, se esforçar para descobrir aquilo que Deus nos chamou. Né? Para aquilo que Deus nos chamou. Ok? Então, irmãos, eu quero agradecer aí a presença de todos, né? Agradecer aí esse período aí de aula, né? A participação,
a contribuição, né? A questão da enquete, da pergunta e do debate, isso faz parte da aula, né? A intenção é essa mesmo, a gente provocar o pensamento, né? Da gente, calma aí, vamos pensar de forma unânime. Então, assim, é importante ter essa troca, sim. Beleza? Então, assim, agradeço por todos, né? A presença aí de todos. E vou encerrar fazendo uma oração, né? Agradecendo a Deus por esse momento, pedindo que Ele nos abençoe. Vamos orar, então? Pai Santo, é no nome do Senhor Jesus, ó Deus, que nós estamos diante do Senhor, estamos falando, ó Deus, sobre a Tua palavra e buscando aprender sobre o Senhor, ó Deus. Ó Deus, peço perdão se aquilo que foi apresentado não trouxe muita clareza, mas é o Teu Espírito, ó Deus, que é quem revela Cristo, é o Teu Espírito, ó Deus, que faz com que compreendamos as coisas, ó Deus, espirituais, não é apenas a argumentação. E nisso, ó Deus, eu fico bem tranquilo, porque confiamos no Senhor, esperamos do Senhor, e não de nós mesmos, ó Deus. Sabemos que somos apenas servos. Ó Deus, e que no nome do Senhor Jesus, a Tua palavra, ó Deus, o Teu ensinamento, o Teu poder, ó Deus, transformador, ó Deus, possa agir em nosso coração, trazendo vida, ó Deus, através da palavra que lemos, através da leitura, ó Deus, sistemática, através da vivência, ó Deus, da Bíblia, através, ó Deus, da convivência com os nossos irmãos e através dos momentos, ó Deus, em que separamos para meditar e orar ao Senhor. Que isso, ó Deus, que é, como falamos, é um tripé, ó Deus, para a vida cristã, seja, ó Deus, o exercício que nos sustente, ó Deus, para que cresçamos cada dia mais. E como diz o apóstolo, ó Deus, o nosso alvo, que é ser parecido com Cristo, ó Deus, cada dia mais seja alcançado. E isso te pedimos, ó Deus, para a glória e para a honra do Teu santo nome, porque fomos, ó Deus, pelo Senhor, feitos para isso, para viver para a Tua glória. Abençoa-nos, ó Deus, dá-nos um domingo, Senhor, um restante de domingo abençoado. Esteja conosco nas nossas reuniões em família, aqueles que estiveram, aqueles que não puderam estar ou precisaram sair, que o Senhor também generosamente abençoe, ó Deus, a cada um deles, ó Deus, e que logo mais possamos estar juntos também, ó Deus, no momento de culto e de palavra do Senhor, ó Deus, para sermos edificados pelo nosso pastor. Te agradecemos por tudo, Pai Santo, no nome santo, doce e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Bem, irmãos, mais uma vez, muito obrigado a todos. Até a próxima. Tem almoço aí, Janaína? Tô indo aí, hein? Para não perder o costume, que a sua vida seja sempre para o melhor. Amém. Interessante, hein, pastor? Interessante, hein? Esse parecer aí do Felipe. Nada é novo, hein? É o dom dele. Interessante. É verdade. Ele apareceu aí de uma maneira sobrenatural. Eu fiz um básico macarrãozinho a molho branco. Que isso? Para ele, Pode vir. Onda, hein? Valeu, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Beijo no coração de todos. Saudade de vocês, hein? Amém. Também. Tchau. Fiquem com Deus. Saudade também. Tchau.